acabei de me mudar, de novo, como vocês podem ver. E até a iluminação vai estar um pouco diferente, porque eu ainda não achei tudo. Acontece, é normal. Mas pra comemorar, de certa forma, vamos ler uma creepypasta muito interessante com uma dica de mudança, que é: se você acabou de se mudar, cheque todos os cômodos. Nosso protagonista estava morando numa dessas instalações que tem em algumas faculdades, mas chegou o momento de sair. E com a ajuda da sua família, ele conseguiu achar um lugar bem barato e flexível para passar alguns meses até descobrir o que fazer com a sua vida. Era uma casa grande e antiga, que foi esvaziada e renovada num desses booms imobiliários, mas acabou nunca sendo vendida. Ele até se pergunta: me mudar para uma casa antiga e assustadora completamente sozinho? Por que não? O que poderia dar de errado? Antes, a gente sempre julgava essas pessoas nos filmes de terror e chamava elas de sem noção. Mas eu tenho certeza que hoje em dia qualquer pessoa concordaria com isso. Só pesquisando casa nesses últimos tempos, eu super toparia dividir o lugar que eu moro com uma entidade ali, gente boa, se o aluguel fosse mais barato. E eu tenho certeza que qualquer um de vocês concordaria comigo, então nem adianta fingir. Quando ele se mudou, já reparou numa coisa um pouco estranha. No primeiro andar tinha um armário com a porta completamente emperrada. Ele não conseguia nem ver nada através da fechadura. Mas era uma casa grande e ele estava sozinho. Não é como se realmente precisasse daquele espaço para guardar nada. Então, só deixou pra lá. Mas então, coisas mais esquisitas começaram a acontecer. No começo, disse a mim mesmo que o som de passos rangendo era apenas a casa se acomodando, seja lá o que isso signifique. Eu só tinha morado em apartamentos modernos até então. O que eu sabia? Casas antigas provavelmente faziam esse tipo de coisa o tempo todo. Mas então, comecei a notar pequenas coisas fora do lugar. Às vezes ele encontrava o vaso usado, mesmo tendo certeza que tinha dado descarga. Ou papel no lixo do banheiro, mesmo não se lembrando de ter jogado nada ali. Até que comida começou a aparecer espalhada pela casa, e novamente ele tinha certeza que não tinha feito isso. E, por fim, um travesseiro da sua cama simplesmente desapareceu. Eu sei que essas coisas parecem um sinal de alerta, mas eu estava estudando feito um condenado para as provas. Estava estressado e mal prestava atenção em qualquer outra coisa. Era fácil atribuir tudo à paranoia causada pelo excesso de trabalho. Então as coisas ficaram ainda mais estranhas. Durante uma noite, ele se levantou e ouviu um barulho muito específico lá embaixo, vindo bem do pé da escada, que ele não conseguia enxergar direito de onde estava. Era uma espécie de movimento brusco seguido pelo barulho de respiração cortada, como alguém que acabou de ser surpreendido e tá tentando desesperadamente ficar em silêncio. Ele teve certeza que havia alguém na casa. Só precisava dar alguns passos e poderia ver quem era. Levaria menos de um segundo. Então, é claro que ele não fez isso, ele não é tão sem noção assim. Muito pelo contrário, só correu o mais rápido que pôde até o banheiro e se trancou lá por cerca de meia hora. Enquanto isso, tentava escutar se tinha mais algum barulho pela casa. Mas o seu coração batia tão forte que mesmo se o mundo estivesse desabando lá fora, ele não conseguiria escutar. Então, pegou uma tesoura e saiu para procurar, já imaginando os cenários mais clássicos de filmes de terror, onde se depararia com um serial killer vestindo o rosto de outra pessoa e o perseguindo por aí. Novamente, é claro que isso não aconteceu. Na verdade, tudo estava silencioso e em ordem. Nada parecia fora do lugar. Uma semana depois, ele chegou em casa mais tarde do que o normal. E assim que botou o pé pra dentro de casa, foi tomado por um sentimento avassalador de que algo estava extremamente errado. Eu não acredito em premonições nem nada do tipo, mas acho que nossa mente percebe certas coisas que não captamos conscientemente. Durante toda aquela noite, eu fiquei tão assustado que eu não conseguia mais me concentrar nos estudos. Comecei a ter uns pensamentos estranhos, ficava imaginando que se eu visse uma porta aberta, ia ter alguém parado ali me observando. Ou não queria passar perto do meu sofá porque podia ter alguém embaixo dele. No fim, fiquei tão nervoso que decidi ir até a biblioteca da faculdade e estudar lá até ela fechar. Oficialmente era para conseguir me concentrar melhor, mas na verdade eu simplesmente não queria mais ficar naquela casa. No meio do caminho, ele decidiu voltar para casa, convencido que estava sendo apenas paranoico e bobo, que estava nervoso porque nunca tinha morado sozinho antes. Além de que a biblioteca só ficaria aberta por mais uma hora,
então ele não teria tempo de fazer nada lá. Quando ele estava se aproximando da porta, viu uma luz dentro da casa se apagar rapidamente. Seu sangue gelou e novamente ele se perguntou se aquilo realmente tinha acontecido ou se era tudo fruto da sua paranoia. Também, claro, poderia ser uma lâmpada queimando. Com certeza não tinha algo ou alguém lá dentro. Depois de hesitar um pouco, ele juntou toda a determinação dentro de si para entrar na casa com confiança, acendendo todas as luzes e abrindo todas as portas. Ele precisava descobrir o que estava acontecendo ali, nem que fosse para provar que ele apenas estava ficando maluco. Mas então ele viu que a porta daquele armário estava aberta. Não sei o que me fez olhar lá dentro em vez de seguir simplesmente e sair correndo. Era um espaço grande, muito maior do que eu esperava, e alguém tinha aproveitado muito bem aquele espaço. Havia um saco de dormir encostado em uma das paredes, junto com vários alimentos não perecíveis que tinham desaparecido misteriosamente ao longo dos últimos meses. E bem, ali na cabeceira do saco de dormir estava meu travesseiro perdido. Ao lado de uma faca muito grande. Alguém estava morando ali comigo, dentro daquele armário. A rotina do autor era bem regrada. Ele passava a maior parte do dia fora, na faculdade ou na biblioteca. Se alguém observasse bem, conseguiria descobrir exatamente quando ele estaria fora e por quanto tempo. Então seria fácil andar pela casa e roubar comida, até mesmo usar o chuveiro e assistir televisão. Bastava observar um pouco. Ele também tinha que passar em frente ao armário para sair de casa. Então a pessoa conseguiria ouvir e saber que é seguro sair. Exceto que dessa vez, ele mudou sua rotina sem aviso nenhum. E acabou surpreendendo quem quer que estivesse ali com ele. Percebendo tudo isso em questão de segundos, ainda em choque, outra revelação o atingiu. Quem quer que fosse, ainda estava dentro da casa. Ele saiu correndo e ligou para a polícia. Mas quando eles chegaram lá, o seu colega de quarto indesejado já tinha desaparecido. Os policiais pensaram que provavelmente era algum morador de rua que estava se aproveitando do local vazio. E quando o nosso protagonista se mudou para lá, ele simplesmente não quis sair e decidiu dividir a casa em segredo. Mas ele não tem tanta certeza sobre essa teoria. Depois que eu voltei para casa dos meus pais, eu fiz algumas pesquisas e descobri algo bem perturbador. Tinha uma sequência de assassinatos não solucionados na região nos últimos 6 anos. Em todos os casos, a vítima morava sozinha em uma casa grande. De acordo com amigos e familiares, antes de serem esfaqueadas até a morte em suas próprias camas, essas pessoas haviam reclamado de atividades sobrenaturais, coisas desaparecendo, luzes que pareciam acender e apagar sozinhas, passos no meio da noite. Fico me perguntando se todas elas tinham um armário trancado, ou um sótão em que nunca tinham entrado, ou em um espaço de acesso entre as paredes. Você ficaria surpreso com a quantidade de lugares de onde alguém pode se esconder dentro de uma casa comum. Absolutamente terrível. Eu sei que aqui no Brasil isso é basicamente impossível, já que a gente não tem esses espaços dentro das paredes ou costume de sótãos e porões. Mas mesmo assim, esse é um dos meus maiores medos, sem sombra de dúvida. Inclusive, não sei se vocês sabem, mas existe uma prática chamada frogging, que é basicamente pessoas morando secretamente dentro da casa dos outros. E eu acho isso completamente e absolutamente aterrorizante. Assim, como eu disse, é basicamente impossível isso acontecer aqui. Mas eu já me mudei muito nos últimos anos e passei por uma situação similar. Mas no meu caso era essa criatura aqui, que estava morando dentro do forro do meu apartamento na época, e acabou ganhando moradia fixa e um lugar privilegiado na minha vida. De toda forma, eu já chequei todos os cômodos da casa nova e recomendo vocês a fazerem o mesmo. Não esqueça também de se inscrever, deixar o like, compartilhar esse vídeo, me seguir nas outras redes e toda coisa de sempre. Por enquanto é isso, cuidado com os barulhos no meio da noite e até já!